Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Nesta aula vamos tratar da viga V2. É a última viga, por enquanto, foram três cintas e com essa será a terceira viga. Então foram seis elementos, chamados assim, lineares horizontais, seis vigas de modo geral vistos nessa casa e está de bom grado para a gente dar início aos pilares a partir das próximas aulas. Será um tema bem importante. E nessa aula de hoje, no caso da viga V2, ela tem uma coisa interessante com relação às outras vigas, que ela se apoia em outras vigas. Então, ao se apoiar em outras vigas que servem de apoio para ela, você necessariamente vai precisar das chamadas armaduras de suspensão. E é sobre isso que iremos falar como tópico principal nessa aula de hoje. No final da aula de hoje, eu vou trazer notas específicas, tomadas com base no livro do José Carlos Sequin. Enquanto aluno ainda, sempre tomei essas notas, aquela folhinha que fica na gaveta guardada. O papel mais importante do engenheiro, o material mais importante do engenheiro, é aquele papel com aquelas anotações na gaveta certa, na hora certa. Você tem que saber de tudo. Você tem que saber onde estão as coisas na hora que vier a precisar. E essas notas de armadura de suspensão são as mesmas. Sempre usei dessa forma e sempre deram certo. Vou mostrar apenas aspectos da equação, aspectos relacionados a como distribuir, como armar essas armaduras de suspensão, sempre que tiver uma viga, no caso, cruzando com outra viga em seu projeto, ou uma viga se apoiando em outra viga. Sempre utilize armadura de suspensão em casos de viga, viga, ligação viga, viga de concreto armado. Sim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto da Casa 1 de concreto armado. Aula de número 18. Viga V2 com armadura de suspensão. Tópico 1. Geometria da viga V2. Bem, a viga V2, ela possui uma peculiaridade com relação às outras, que ela acaba se apoiando. Ela não serve de apoio, pois nós temos três vigas longitudinais, são as três maiores vigas do nosso projeto, cortando a casa de ponta a ponta ao longo do seu comprimento. Então, é normal ter criado aqui uma viga no início do balanço, por ocasião de se ter uma alvenaria. Eu nunca apoio alvenaria, no caso, sobre laje diretamente. Sempre crio vigas. Então, sempre crie vigas onde vai ter alvenaria no projeto de arquitetura. Em sendo assim, essa viga V2, ela se apoia, no caso, nessa primeira viga, nessa viga intermediária e nessa viga final. Ela serve de suporte, tem uma característica importante, e viga sobre viga vai ter o quê? Ela vai descarregar em forma de carga concentrada. Então, ela vai gerar carga concentrada, uma carga pontual que iremos colocar no nosso software, aqui no caso o F2, eu coloco uma carga concentrada como representando o carregamento da V2 sobre as demais vigas que a servem de suporte. Note que ela não tem pilar para ser apoiada sobre o qual. Nós temos também uma outra viga que fica na V2. Então, ela recebe também uma carga de uma outra viga. É importante você, como engenheiro, você ter essa apreciação técnica, esse discernimento, essa análise técnica que só o engenheiro tem. Todos nós temos atribuições, mas o engenheiro é responsável por essa análise técnica. Então você vai discernir, opa, aqui tem uma alvenaria, então eu criei uma viga. Poxa, eu vou criar um outro pilar. Você já tem um pilar aqui, um P1, P2, o P3. Criar um outro pilar vai ficar muito emaranhado de pilar. Eu vou dar mais liberdade para o arquiteto. Então você cria uma outra viga, às vezes, para resistir à carga de uma alvenaria, de um corredor, deve ser um corredor, por exemplo, aqui. Então aqui eu criei uma viga para resistir à carga de uma alvenaria e, por conseguinte, eu preciso de um apoio. Eu tenho uma viga V2 passando por aqui, ela vai servir de apoio para essa outra viga. Então, essa análise de qual viga se apoia em qual é fundamental, é crucial para o início de um bom projeto. Caso contrário, você pode sim, não desejo isso a ninguém, não desejamos isso a ninguém. Você pode levar ao colapso estrutural ou fissuras e trincas na casa do cliente. Então, feita essa análise, você tem a viga V2 com dimensões de 15 por 50, lembrando que a primeira dimensão horizontal que aparece em planta é a primeira que aparece na leitura da viga. Então, 15, 50, no caso, a segunda dimensão vertical seria entrando na sua tela, ou saindo da sua tela, seria 50. A viga tem 15 por 50. Esforços solicitantes.
Esforços solicitantes, no caso, nominais e ponderados. Os esforços solicitantes, eu trago as cargas advindas lá das nossas aulas de lajes, como carregar as lajes, da alvenaria, peso próprio estimado para a viga, sempre de 15 por 40, eu estimo as vigas com dimensões de 15 por 40. Você acabou tendo 15 por 50. 15 por 50, já penso logo 15 por 50 numa viga como essa, porque ela vai ter uma outra viga descarregando nela. Então, por precaução, mesmo que uma viga de 15 por 40 passe, são critérios meus. Você vai ter seus critérios também. Então, quando tem uma viga descarregando nela, como essa, representada por essa carga concentrada, por exemplo, nessa distância talvez de um corredor, como eu falei, vai ter alvenaria, e, enfim. E eu represento com uma carga concentrada, no caso, essa flechinha mais acentuada, maiorzinha. Então, eu descarrego sobre essa viga, e essa viga, por conseguinte, eu já penso logo, opa, 15 por 50. 15 por 40 para receber uma outra viga, que vem com uma carga de alvenaria e etc. Não é um bom negócio. Então, já penso logo em 15 por 50, uma viga para servir de apoio para outra. É um critério meu, você vai pegando esse feeling, essa análise, essa percepção, essa sensibilidade ao longo dos seus projetos. Então, como eu falei já em outras aulas, essa memória de cálculo já preparo ela no próprio AutoCAD, lá eu tenho as posições dos pilares, crio um padrãozinho de triângulozinho servindo de apoio, reações represento por essas flechinhas, cargas concentradas, cargas distribuídas, já tenho meio que um padrãozinho para poder trazer para as minhas memórias de cálculo. Quando se for solicitante, momento fletor negativo, momento fletor positivo. Hoje, vamos dimensionar a viga, momento flutor negativo mais uma vez. Eu sempre estou dimensionando a maior esforço solicitante, nesse caso é negativo mais uma vez. E esse momento flutor positivo eu deixo para você fazer em casa. Tente refazer se permita. Dimensione a viga ao momento flutor positivo e verifique se encontra as mesmas armações e dimensões que eu encontrei. Esforços solicitantes ponderados, no caso, você vai obter o nominal multiplicando pelo gama, que é o coeficiente de ponderação de carga, que equivale a 1,4 no concreto armado, para carga de concreto armado 1,4. Multiplicando tudo por 1,4, você obtém os esforços solicitantes, no caso, ponderados. Dimensionamento da viga a momento fletor negativo, mais uma vez, que é o maior momento fletor nessa viga por ocasião. Definição da altura de cálculo, isso tudo já vimos em todas as outras aulas, vou passar assim mais rapidamente, abreviei um pouco os slides para a gente passar mais rapidamente, servir apenas de suporte para os seus exercícios e para o seu Excel. Tente montar isso no Excel, já comece a montar no Excel, que já sirva essa aula de exercício e de verificação dos resultados do seu Excel, por exemplo. Uma vez posto no Excel, você vai ter uma facilidade para o resto da vida, em termos de dimensionamento de viga de concreto. Então, aqui estão o diâmetro do estribo, o diâmetro do vergalhão estimado, isso tudo, comprimento 4 centímetros, isso aqui não é estimado, já é certeiro, vai ser o comprimento que eu vou usar no projeto. Isso tudo para calcular o quê? A altura de cálculo, que é o D. Sempre calcule, dimensione a viga pelo D minúsculo, nunca pelo H, nunca pela altura total, sempre pela altura de cálculo. Então vai ser a altura menos 4 centímetros de comprimento, menos 5 milímetros de diâmetro de estribo, menos 10 milímetros sobre 2, que é para encontrar o eixo, o centro de gravidade, no caso do diâmetro do vergalhão. Eu divido por 2 só por esse propósito, para esticar o D até, no caso, o centro de gravidade das armaduras. Lembrando, caso você encontre mais feixes, no caso de barras de aço, você vai ter que reduzir a altura do D, porque o D ele se refere ao centro de gravidade de todas as armações localizadas, no caso, nessa região da armadura negativa. Nós temos aqui o D igual a 45 centímetros. Lembrando que é alojamento, né? Alojar, sempre usa esse termo técnico no caso de armações para o armamento fletor negativo. Então, estou alojando armaduras nessa região de armamento fletor negativo. Então, quanto mais linhas de barra, quanto mais feixes de barras você tiver, o D vai ser cada vez menor, porque ele se refere ao centro de gravidade de todas as armações alojadas, no caso, nesta região de momento fletor negativo. Cálculo do KPMD, bem simples, não vou apresentar a fórmula mais uma vez, como já apresentei em todas as outras ocasiões. O FCD, mais uma vez, transformação de unidade. Pratique em casa, né, no seu cantinho, com calma, para quando chegar a hora H você não se fazer direitinho, não cometer erros em projetos. Erro de unidade é muito grave em projeto quando acontece. Então aqui nós temos o BW, a largura da viga, ela entra no denominador, o D ao quadrado, sempre lembrando, precisou combater o momento fletor, aumente a altura da viga. Você não combate o momento fletor com largura,
É aumentar a largura é desperdício de material, de tempo. Então, você aumenta a altura. Aumentando a altura, você combate melhor o aumento do fletor, pois ele está no denominador e ao quadrado. Vezes o FCD, o aumento do fletor ponderado negativo, encontrando o KPMD de 0,102. Vem a propósito daquela última aula em que eu citei um exemplo, caso fosse um KPMD pequeno, na ordem de 0,100, se lembra? Então, na aula anterior, eu falei, caso encontre um KPMD, por exemplo, na ordem de 0,100, por exemplo, 0,05, 0,150. Você quer dizer o que nessa leitura? Aqui, talvez é o slide mais importante dessas aulas de vídeo, a análise do KPMD. Não é só simplesmente, o KPMD que eu encontrei no cálculo é menor ou igual ao KPMD do aço CA50, a viga passa, não vai ter ruptura frágil. Não. Você analisa do seguinte modo: ele está muito abaixo, está quase a um terço, no caso do limite. Então você tem o quê? Você tem margem para fazer o quê? Aumentar a altura? Não, para reduzir a altura. Aqui eu poderia usar uma viga de 40 centímetros, por exemplo, de altura, e o D seria 0,35. Então tente refazer essa conta com 0,3, com 40 centímetros de altura, encontrando um D de 0,35 metros. Qual KPMD que você vai encontrar? Vai ficar muito próximo? Vai ficar muito distante? Melhorou essa margem ou não? Isso quer dizer o que essa margem um tanto mais distante? Que você tem folga. A estrutura está com folga. Quanto mais distante do limite do KPMD do ACE 50, maior essa folga, maior sua segurança. Então, assim, você também pode partir do seguinte princípio, como eu falei, não vou manter assim, ele está bem menor, eu tenho margem, eu tenho gordura para poder chegar ainda no 0,32, que é o limite, eu não posso ultrapassar esse limite, mas eu tenho gordura ainda, né, dentro desse intervalo. Mas eu vou manter com 50 centímetros de altura porque é uma viga que está servindo de apoio para outra viga. Aí você já começa a pensar como engenheiro, vai ter uma equipe de obra de má qualidade, vai ter uma equipe de obra que não vai ter aquele rigor no traço do concreto, na cura do concreto, na vibração do concreto. Então você começa a tirar, no caso, usar ferramentas no projeto para poder proteger a estrutura contra uma, digamos assim, uma qualidade, uma execução do concreto com uma qualidade ruim. São artifícios que você utiliza no projeto. Isso aqui não é medo, não é conservadorismo, não, você está protegendo a estrutura do cliente sem ele saber. São artifícios, só você, o engenheiro, vai saber que você que está dentro, imerso nesse cálculo, nesse dimensionamento. Então, são tomadas de decisões que você tem que ter no seu projeto. Então, uma vez que o capacete está bem abaixo, tem uma folga, você pode reduzir a altura da viga. Mas pense se vale a pena reduzir a altura da viga ou não em certas ocasiões. E o cálculo do κ(x) como sequência matemática, é uma consequência matemática. Nós vamos substituir o kpmd nessa equação no caso do segundo grau, apenas isso, e calcular mecanicamente falando, né, que é simples colocar essas equações desse modo, usando a fórmula Psi e assim por diante. Vai ter aqui o kappa, no caso, o kpmd substituído aqui na equaçãozinha para encontrar o valor de delta igual a 0,352. Substitua o delta nessa equação no complemento da equação do segundo grau para encontrar o κ(x) de linha, κ(x) de duas linhas. Muito cuidado com os sinais, uma vez ao quadrado, outra hora ele vai estar se juntando ao menos. Então, em todas as ocasiões, 0,68, apesar de negativo na equação, ele vai estar sempre positivo nas demais equações. Então, κ(x) de linha, κ(x) de duas linhas, você descarta o κ(x) que for maior do que 1, no caso, 0,2340 ele não nos atende, e o 0,159 ele atende sim. Você continua com 0,159 com o valor de κ(x), portanto. E o κz é uma consequência do κx, substituindo apenas aqui, e encontro o kz igual a 0,936. Aqui o valor da última casa decimal, no caso, considerando quatro casas decimais, é um 4. Como ele é abaixo de 5, eu não preciso arredondar para cima o 6. Caso esse número 4, ao invés de 4, fosse 5, 6 ou 7, por ser maior ou igual a 5, eu teria que arredondar o 6 para cima. Mas como eu já falei em outras aulas, eu não arredondo, deixo três casas decimais sem arredondar. Apenas um leve conservadorismo para o cálculo, o cômputo da armação, como você vai ver na equação do próximo slide. A armação mínima de viga, 0,15%. Apenas a primeira aula me corrija, eu coloquei 0,14%. Nas demais 5 aulas, contando com essa, que é a quinta aula de viga, eu considerei 0,15% certinho. Então, a armação mínima de viga, 0,15%. 0,14% a armação mínima de estribo. Então, BW e o D, altura de cálculo. Não use H, você usa altura de cálculo e você vai encontrar uma armadura mínima de 1,01 centímetros quadrados. Ou seja, essa armadura que vai ser calculada no slide seguinte, a área total de armação tem que ser maior ou igual à armadura mínima. Eu não posso ficar com a minha
armação negativa alojada naquela região, no caso da armação negativa, com um valor inferior da armadura mínima. Não pode. Caso encontre um valor de armadura inferior a esse, você utiliza esse como valor do seu projeto. Simples assim. Se for maior, você só confere e pronto. É mais um parâmetro para você usar a fórmula se ou se no Excel e comparar os valores. Opa, é igual, é maior, eu sigo adiante. Não é menor, não é maior, nem igual, ele é um pouquinho menor, eu uso essa como valor padrão. E no cálculo da armação, a gente entra com aquela equação que parece com a equação do KPMD, mas não é igual. Você vai ter o D não sendo elevado ao quadrado, lembrando que para combater no caso, um momento flutuante negativo, para poder reduzir a armação de um momento flutuante negativo, você vai ter a altura, no caso, a altura de cálculo, que depende da altura total. Você não tem aqui o BW, a largura. Então, combater o momento fletor, reduzir a armadura de momento fletor aumentando a largura de viga, é ineficaz. Você aumenta a altura para poder reduzir a armação de momento fletor. Aqui entra com os dados que já encontramos, o capa Z, o D, tudo direitinho, encontra uma área de 3,61 centímetros quadrados, que é superior à área mínima para a viga que a gente encontrou no slide anterior de 1,01 centímetro quadrado, se não falha a memória. Então segue com esse valor como valor verdade para o seu projeto. Que vou adotar uma barra de 12,5 milímetros, é o máximo que eu adoto em casas, em projetos de casas, projetos de edifícios de pequeno porte, para evitar transtornos na hora de dobrar na obra. Então, sempre me limito a 12,5 para algumas armaduras apenas. E procuro adotar o máximo possível de 10 milímetros para as armaduras das vigas, para poder facilitar a dobra, no caso, na obra. 16 milímetros em diante, não faça isso em casa, em projeto de casa, edifício de pequeno porte, com equipes pequenas, pois eles vão ter muita dificuldade na hora de dobrar barras de 16 milímetros ou acima disso. Então, só lembrando que em metálica temos meia polegada, que equivale a 1,27 centímetros, cuja área é 1,27 centímetros quadrados. Muitas das vezes já confundi isso aqui, trazendo meia polegada de cara. Coloque uma tabelinha no seu Excel de valores comerciais de barras para concreto armado, diâmetros e áreas. Aí você já usa a fórmula do Si, enfim, tudo direitinho e faz a seleção automática no Excel. É bem fácil de fazer. E para 12,5 milímetros, a área é de 1,23 centímetros quadrados. Você substitui aqui na equação de armadura total, vai para o denominador e ela será dividida vai para o denominador e nessa razão você vai ter a armadura total no numerador. Você vai encontrar 2,94 barras. Nesse projeto eu adotei duas barras de meia e esse 0,94 eu transformei em barra de 10 milímetros. Então foram duas barras de 12,5 milímetros. Não me deixe falar meia. É errado falar meia polegada. Então, duas barras de 12,5 milímetros mais duas barras de 10 milímetros. Como eu encontrei essas barras de 10 milímetros? Ao retirar duas barras de 12,5 milímetros, por exemplo, nos resta o quê? 0,94 barra. Em português, sempre que o número for menor do que um, você fala barra, só consertando para que a gente não fale errado. Então, abaixo de um, qualquer número, 0, você fala no singular, 0,94 barra. Eu multiplico pela esse restante, esse montante restante que sobrou. Eu vou tirar daqui duas barras. 0,94 barra vai continuar existindo, vai ser um resíduo. Esse resíduo eu multiplico pela área, no caso, da armação de 12,5 milímetros, encontrando 1,16 centímetros quadrados. Ou seja, isso que eu preciso, então, caso eu deseje complementar com barra de 10 milímetros, eu vou transformar, no caso, a, a fração de barra de meia polegada na área total restante que me resta ainda para combater. Que duas barras combateu em parte, a maior parte. Opa, ainda me resta 1,16 centímetros quadrados. Aqui eu poderia usar uma barra de 8 milímetros, o mínimo minimórum que eu adotaria em viga, mas eu prefiro adotar sempre 10 milímetros como armação mínima de vergalhão em viga. Então, uma barra de 10 milímetros, ela tem 0,785 centímetros quadrados. Ao dividir 1,16 por 0,785, você vai encontrar arredondando duas barras de 10 milímetros. Então, por conseguinte, nesse projeto, eu adotei não três barras de meia polegada. Eu não gosto de trabalhar, pode sim, você pode trabalhar assim, mas eu não gosto de trabalhar com números assimétricos. Eu teria duas barras numa camada e uma barra de meia na camada seguinte. Eu prefiro trabalhar com duas barras numa camada, duas barras na outra camada. Você pode trabalhar assim, com duas barras numa camada
e uma barra na camada seguinte. Não tem problema, isso é aceito em concreto armado. Eu prefiro trabalhar de modo simétrico. Então, porventura, quando eu tenho 3 barras e eu não consigo alojar 3 barras na mesma camada, porque a viga tem só 15 centímetros de largura, não vou conseguir face ao espaçamento horizontal entre barras. Então, eu prefiro trabalhar com 4 barras. Para isso, eu não vou usar 4 barras de 12,5. Eu vou usar 2 barras de meia, mais 2 barras restantes que eu consegui encontrar, no caso, 10 milímetros. Então, por essa razão, eu prefiro sempre adotar números pares em vigas. Se eu não posso adotar 3 barras numa camada, mas eu preciso de 3 barras, então eu vou usar 2 numa camada, 2 na outra camada, reduzindo apenas o diâmetro. Redefinição da altura de cálculo. Aqui só lembrando que eu já falei em todas as aulas, só materializando em forma de gráfico, na mesma apresentação que a gente fez anteriormente, só lembrando que quando a gente tinha, no caso, um feixe de 2 barras, eu tinha meu D lá em cima. Nosso D equivaleria, no caso, a 0,45, né, metros, ou 45 centímetros. Ao colocar mais 2 barras, eu vou ter agora uma camada com 2 barras, outra camada com 2 barras. O nosso D agora ele tem que distanciar, no caso, do centro de gravidade dessas 4 barras até a face inferior do concreto armado. Então, nessa distância, você vai ter uma reduçãozinha de altura de D, de quanto? É o que vamos ver aqui nessa equaçãozinha. A altura total é a mesma, o comprimento 4 centímetros é o mesmo, o diâmetro do estribo estimado é o mesmo, pode ser que dê 6,3, eu não sei ainda, é uma estimativa. O diâmetro do vergalhão, 12,5 na primeira camada, já subtraio direto do vergalhão. E aqui eu vou ter que subtrair o quê? Da metade do espaçamento líquido entre barras. Espaçamento vertical, distância livre entre barras. Aqui eu adotei 3 centímetros nesse projeto, ela atende os critérios. Espaçamento mínimo, que eu mostrei lá na primeira aula da primeira cinta. Espaçamento horizontal, espaçamento vertical líquido entre barras. Eu divido por 2 esse espaçamento líquido e vou ter a distância, o centro de gravidade dessas barras nesse alojamento negativo até a face inferior. Então, note que o D ele reduziu para 42,75 centímetros. O que que você faz aqui? Opa, eu não consegui manter a viga com 2 barras. Dimensionei tudo, KPMD, considerando 2 barras apenas numa camada só. Agora eu vou ter 4 barras em 2 camadas. Então você volta e refaz o cálculo do KPMD, capa X, capa Z, e encontra a armadura negativa, armadura novamente, e vê se a armadura vai aumentar ou não. Então esse é o cálculo que você tem que refazer quando a gente faz manualmente, usando F2, Excel, do modo que eu estou apresentando aqui, né, nessa aula. Eu sempre calculei assim, dimensionei assim, eu volto e refaço rapidamente. Tendo o Excel, fica bem rápido de computar lá o valor, reduzir o valor de D e encontrar já a armadura, se ela vai aumentar ou não. Fatalmente deve aumentar, porque a gente tinha lá um valor já próximo de 3 barras de 12,5. Ao reduzir o valor de D, esse valor vai ultrapassar o valor de 3, vai ter 3, alguma coisa, provavelmente. Então, volte e refaça, se permita refazer esse cálculo e verifique o quanto que muda ao reduzir o valor de D face ao número de aumento do número, no caso de camadas de barras de aço no mesmo alojamento. Disposições permitidas e proibidas para feixe de barras são as seguintes. Você pode sim usar 2 barras unidas, sem espaçamento horizontal entre elas, como mostrado aqui. Você pode usar 2 barras na vertical também unidas, trazer as 2 barras, no caso, juntinhas. Eu poderia fazer assim no meu projeto, mas eu prefiro sempre trabalhar com espaçamento vertical. Ao fazer isso, você reduz aquele valor de D, que estaria aqui, por exemplo, poderia estar aqui em cima, eu trago ele aqui para baixo. Então, você reduz, eu posso usar 2 feixes de 2 linhas, no caso de barras. Ao colar unir uma com a outra, eu aumento um pouquinho o valor de D. O valor de D que estaria um pouco mais distante, referente ao centro de gravidade das 4 barras, imaginando 4 barras aqui, eu vou ter agora 2 barras unidas, 2 a 2, meu valor de D ele aumenta, volta a aumentar um pouquinho. Então você ajuda, no caso, no aumento do valor de D, mesmo tendo mais do que 2 barras por camada em sua viga. Então você pode usar 2 barras unidas de forma horizontal, 2 barras unidas de forma vertical, 2 a 2. Pode usar 3 também, é permitido por norma. Nunca usei nenhum desses 3 critérios, mas pode ser usado sim. E até 4, 4 unidas assim. Imagine que você tenha 8 barras numa viga de um edifício ou uma ponte. Você pode usar 4 de um lado, 4 do outro, unidas desse modo. E você não pode utilizar, não é permitido você usar 3 feixes de 3 barras, no caso contíguas, unidas uma à outra, você não pode, não utiliza, não é permitido por norma de concreto armado. Desde a NB1
até aqui, desde os primórdios de nossas normas de concreto armado no Brasil até hoje, não é permitido usar 3 barras assim. Então, essas que estão indicadas com o tique verdinho, fique livre para utilizar se for necessário. Com o tique vermelho, não utilize. Sempre adote um mínimo de 2 barras contínuas de extremo a extremo de viga. Então você tem aqui o mínimo, não importa quantas barras você encontre na primeira camada, na segunda camada. O mínimo de 2 barras você tem que fazer chegar até, no caso, ir de apoio a apoio, de coluna a coluna, se for a coluna o apoio da viga. Existe também um percentual, me foge a memória, deve ter no livro do Fusco. Dependendo do número de barras total, você tem um percentual que você tem que fazer chegar até a outra camada. Eu costumo fazer o seguinte: todas as barras da primeira camada eu faço irem de extremo a extremo. Se tiver uma viga um pouquinho mais larga e tiver aqui 3 barras ou 4 barras na primeira camada, por exemplo, eu estendo todas essas barras de extremo a extremo. Então, esse é meu critério. Mas você pode adotar outras formas, seguindo sempre essa metodologia de boa ancoragem, mas pelo menos duas você tem garantia de extrema a extrema. Minimamente por duas razões. Primeiro, para a ancoragem ser mais efetiva. E segundo, porque o estribo precisa de armação contínua, de apoio a apoio. Caso contrário, você não vai ter onde apoiar o estribo. Isso é básico. Então, por exemplo, você tem aqui uma viga de concreto armado, na seção longitudinal. Você tem aqui uma armação, vamos supor, 2 barras N1 nessa camada inferior, que seria a armadura positiva, e aqui 2 armaduras na camada superior. Isso é um erro muito comum, muito frequente, que eu encontrei em outros projetos, verificando projetos de outros colegas, é um erro muito comum. É uma falta de atenção, um erro, sim. Isso eu verifiquei muito em projetos, muita coisa. E vindo feito por softwares. Então, o software, ele está ali, ele vai receber dados. Quem erra é quem está embutindo os dados. Pode ter falha de softwares? Pode. Mas o engenheiro ele é responsável pelo embutimento de dados. Então, você vai ter a armadura negativa. Eu encontrei muito isso. Ah, o antipiloto negativo, ele só vem até aqui. Eu não vou ter armadura negativa nessa região. Então, o software não gerava, por exemplo, armadura negativa nessa região. Você pode configurar o software também. Então, eu encontrei muito isso de ter o quê? Falta de continuação, no caso, de continuidade da armação na camada superior. Opa, como é que eu vou colocar meu estribo? Como é que eu vou distribuir meus estribos? Vai ficar preso na armadura inferior e solto. Não tem nada para poder suspender, segurar meu estribo nessa camada. Então, eu sempre pedi ao colega no caso, para colocar, dispor uma outra armadura que fosse para poder combater, no caso, garantir a continuidade. E muitas das vezes, quando eu via como resposta, voltava para mim um projeto com a continuação, usando a barra de 5 milímetros. Nunca façam isso. Para viga, utilize armação mínima, mínima minimorum 8 milímetros. Não recomendo que utilize menos que 8 milímetros para armadura de viga. Eu já iria utilizo 10 milímetros para armadura de viga sempre. Armadura de viga e pilar mínimo 10 milímetros. Então, quando eu pedia continuidade, ou quando já vinha, às vezes, o projeto com continuidade, ele calculava para o ponto de filtro negativo, essas barras principais, em verdinho, e a azul, o projeto já vinha assim, de primeira revisão, com uma armadura de 5 milímetros ou 6 milímetros, apenas para servir de apoio à construção dos estribos. Não façam isso. Não usem armadura de 5 milímetros, 6 milímetros, para armadura de vergalhão, armadura longitudinal de viga. Dimensionamento da viga cisalhamento. Essa passagem é bem rápida também. É o cálculo da tal WD, como já fizemos em vários outros episódios. Note que nós temos o BW no denominador, não são entradas ao quadrado. Nosso esforço, no caso de cálculo, se for solicitante, no caso ponderado já de cortante ou cisalhamento, encontrando um tal WD até mais acentuado, 133,78 toneladas por metro quadrado. Talvez por isso, não sei, também tenha aumentado um pouquinho a altura da viga, de 40 para 50. Não é só muito fletor, às vezes pode ter muito fletor que está resultando um KPMD baixinho, como a gente encontrou 0,105, se não for memória, bem abaixo do 0,32, tem uma margem, uma gordura. Mas o cortante, por outro lado, ele pode resultar um valor um pouquinho mais acentuado, mesmo uma viga curta, uma viga com KPMD mais baixo. Você pode vir a ter desgaste no esforço cortante. Note que o esforço cortante nessa viga, apesar de um KPMD baixo, ele está com um valor de tal WD um pouco mais acentuado, acima dos 100. Já rompeu a barreira dos 100 toneladas por metro quadrado. Em outras vigas, ao longo dessas aulas, se não falar a memória, a gente encontrou para vigas menores valores abaixo de 100, por causa de 70 ou 80. Aqui está acima de 100,
quase chegando a 150. Opa, então nós temos aqui um esforço cortante acentuado. Talvez por aquela viga, por ocasião daquela viga, que se apoia nessa viga V2. Isso tudo é análise que o engenheiro tem que estar sempre na mente fazendo. Como um bom calculista e um bom projetista, você sempre está tendo, tem que ficar indo e voltando no seu projeto. Não só se atendo, esse cálculo está aqui, ele passou, libera o projeto. Não. Somente tem que ficar toda hora revisando tudo que você está fazendo. O preço a pagar. A vida é uma vida gostosa de calculista, mas a gente tem um preço a pagar. A gente pensa muito, a gente sempre está preocupado com tudo. O W dele tem que ser menor ou igual aos limites estabelecidos lá das normas anteriores, inclusive da NB1, já utilizava esses valores, 0,20 vezes FCD e 450, perdão, 450 toneladas por metro quadrado. Então, o WD tem que estar abaixo dos valores limites, ele está, satisfaz. Então, podemos ir para o critério seguinte, calcular o tal C igual ao PC, que é igual a 0,25 vezes a quadrado de FCK em 30 megapascal, encontrando em toneladas por metro quadrado o valor de 43,3. E você segue com a taxa de armação ρ. Sempre falar em ρ, você vê essa variável ρ em concreto armado, significa taxa de armação, que é igual a 1,15 vezes o tal WD, que ficou bem acentuado, menos o tal C, 43,3. Você calculou então o tal WD e o tal C. O FYD sempre vai existir aqui, a gente já sabe calcular ele com base nas aulas anteriores, encontrando o ρ de 25,41 centímetros quadrados por metro quadrado. É um ρ bem acentuado. Você vai tendo essa percepção de valores a partir do momento que você vai verificando projetos, vai calculando os seus projetos, vai dimensionando viga, você vai tendo melhor percepção desses valores, se está alto, se está baixo. Não é só calcular, não. Muito cuidado, nós somos engenheiros, temos que para engenhar, criar. E análise técnica, só o engenheiro que ele é capaz de fazer. Então você tem que fazer, é a sua responsabilidade. Sempre analise os valores encontrados, tenha referências passadas, referências anteriores. Para o estribo, 0,14%, a nossa armação mínima para estribo, encontrando 0,95%, está bem acima, quase 25, 26 vezes acima da armação mínima para estribo. E área de aço, no caso, unitária, a gente vai ter aqui o ρ vezes o BW. O BW é de 0,15, 15 centímetros de largura, encontrando uma área total de estribo de 3,81 centímetros quadrados por metro linear. Ao adotar uma barra de 6,3 milímetros, eu estimei 5 milímetros lá atrás para calcular o nosso D, altura de cálculo. Também influencia se eu modificar de 5 milímetros para 6,3 milímetros o diâmetro do estribo? Também influencia sim. Eu teria que, como é um valor pequeno, de 5 para 6,3, eu teria que voltar a recalcular o D. Mas isso eu não faço. Eu só recalculo o D, altura de cálculo, perdão, só recalculo o KPMD. Eu só recalculo o KPMD em função do D, que foi alterado, quando eu aumento o número de camadas de barra de aço. Aí sim eu tenho uma redução mais significativa do valor de D, da altura de cálculo. A armadura, no caso, não faço assim como estou fazendo, estou mostrando só o cálculo da armadura, né? Na armadura, no caso, 6,3. Não faça o cálculo da armadura unitária, singular, assim. Use a tabelinha comercial de barras e diâmetros comerciais. Espaçamento, no caso, S. No caso, você vai ter a armadura total. Eu estou adotando um estribo, vamos ver se ele passa bem. Vamos ver se ele vai estar passando bem, com certa folga. Seria um estribo, ou seja, dois ramos, ou seja, duas barras verticais. Dois ramos, conforme mencionado muito bem na aula anterior pelo colega Henrique Barsottini, um calculista novo, também com um bom futuro pela frente, um promissor, é um prodígio da engenharia que está vindo aí, e tem um canal dele. Então, assim, eu admiro muito. eh, Pessoas que, mais pelo seu dinamismo do que pelo seu status. Todo respeito quem tem mestrado, doutorado, mas, por exemplo, ele está correndo atrás, ele sempre está correndo atrás de espaçamentos, curvaturas de barra, sempre está se questionando. Isso eu admiro muito. Eu era assim também no início da minha carreira. Então, eu admiro muito mais as pessoas pelo dinamismo no dia a dia do que pelo seu status de não ter um doutorado. Para mim, todo respeito, isso não quer dizer muita coisa. O que importa é o seu dinamismo no dia a dia. Já vi muitos erros graves vindo de doutores e muitos projetos lindíssimos. Os projetos mais bem elaborados que eu já vi em minha carreira vieram de alunos recém-formados. Então, assim, eu admiro muito o dinamismo e a busca no dia a dia. Tem muitos outros que poderia citar, assim, poderia citar aqui, mas o Henrique Bassottini com certeza é um deles, é um prodígio, é um grande futuro para a nossa engenharia no Brasil. Ele que me lembrou desse termo ramo. Então, se eu tenho aqui um estribo, eu vou ter duas pernas verticais, como eu estava falando em todas as aulas, mas também temos o termo ramo, correto? Isso.
podemos usar 2 ramos. Em vez de falar 2 pernas verticais na memória de cálculo, fale 2 ramos. Em vez de falar em um laudo 2 pernas verticais, fale 2 ramos. É mais tecnicamente é, apropriado. Então, um estribo, ele tem 2 ramos, você multiplica pela área unitária de 6,3 milímetros, que é o diâmetro que adotamos para esse estribo, divide pela armadura total de estribo, encontrando o espaçamento até bom. Então, a viga está com 50 centímetros de altura, e mesmo aumentando de 5 milímetros para 6,3, eu já sabia que ia dar um estribo, um espaçamento ruim, caso adotasse 5 milímetros de diâmetro. Talvez viesse a dar um valor abaixo de 0, com certeza abaixo de 0,15, talvez até abaixo de 0,10. Tente fazer esse cálculo com 5 milímetros de diâmetro, vê o espaçamento que vai dar. Então, talvez por esse motivo, já de cara, com o macaco velho, eu já sabia que ia dar um valor ruim para o espaçamento, já de cara dediquei 50 centímetros para a altura dessa viga em vez de 40. Então, deu espaçamento de 16 centímetros. Pela NB1, antiga, velha NB1, maravilhosa, é, limite máximo de espaçamento entre estriburas de 20 centímetros, mas lá no slide 20 da aula 3 eu mostro o cálculo direitinho pela NBR 618, que eu nunca sigo esse cálculo, eu sempre adoto 20 centímetros, é um valor muito seguro para espaçamento máximo de estribos, mas está lá na aulinha, no slide 20, aula 3, é minha obrigação trazer conforme a norma para você também seguir, siga a norma direitinho, só lembrando que a norma, ela recomenda, ela não manda. Então, quando você faz um cálculo e você prova que tem algum embasamento técnico, tem um embasamento técnico sólido, seguro, você pode seguir sim, está por sua conta. Mas se segue a norma, você está protegido pela norma. Essa é a diferença. A norma, ela não manda, ela recomenda, vá além. Você é engenheiro, você tem que criar. Uma vez que está na norma, está adaptado à norma, crie também, pesquise, vá além. Se a gente fica preso também só à norma, com todo respeito, a gente fica engessado. A gente não é bom ser, a gente tem que ser calculista, não tem que ser normalista. Então vai além, procure normas anteriores. Por que que mudou esse valor? Por que que o valor agora é esse? Investigue. O trabalho investigativo, ele é inerente a nós como engenheiros. Diâmetro máximo e mínimo do estribo é 5 milímetros. O mínimo, o máximo é a largura da viga sobre 10. Ele está dentro do intervalo, barrinha de 6,3 atende o mínimo e o máximo. Então pode seguir adiante com o diâmetro mínimo de 6,3. Projeto final. Bem, aqui nós temos o prato final da nossa viga. Temos aqui, note, as barras de 2 barras de meia polegada, perdão, não meia polegada, já 12,5 milímetros. Duas barras de 12,5 milímetros. O maior diâmetro é a questão de mecânica vetorial, é a questão de resistência de materiais, né? Nós temos o braço de alavanca, temos tração em cima, compressão embaixo, momento fletor. Então, o maior diâmetro eu trato de colocar na camada superior, o menor diâmetro, no caso eu encontre menores diâmetros para complementar a armadura total, eu coloco na camada inferior. Eu deixo sempre os maiores diâmetros para as camadas mais distantes, né? No caso, a distância, o D de torque, no caso mais distante do centro de gravidade da viga. Com 12 barras de 12,5 milímetros numa camada, duas barras de 10 milímetros na outra. Já mostrei como eu calculo esse 820, 814, vou reduzindo de uma camada para outra. Lembrando que todas as barras da primeira camada negativa ou da primeira camada positiva, eu trato de trazer até o apoio, até a extremidade da viga, todas elas eu levo até a extremidade. As outras, eu posso até fazer uma decalagem, vou mostrar isso numa aula separadinha, na playlist que eu vou criar de ferramentas úteis de concreto armado. Eu vou ensinar a fazer decalagem de viga, conforme o antifletor negativo, conforme o antifletor positivo, onde necessariamente eu teria que usar armadura para combater o antifletor. Dessa forma, a gente economiza, reduz o comprimento de barras. Em obras de casa, de prédio, de pequeno porte, eu procuro sempre. Ah, encontrei 4 barras, duas em cada camada. Eu estendo todas elas até o limite, mesmo até o apoio. Não faço decalagem, em caso de 2, 3, 4 barras por viga. Nas outras vigas que tiverem mais do que 4 barras, eu faço decalagem para poder economizar um pouco para o cliente. Aqui eu só reduzo. A única diferença entre elas é que eu faço uma redução aqui, como você vê, de 6 centímetros nesse caso. Às vezes eu faço até mais de 8 centímetros, total 4 e 4 de cada lado, 5 e 5. Só para que essa barra ela não interfira com a dobra dessa outra. Então eu reduzo um pouquinho o comprimento aqui. Como você está vendo aqui, 820 centímetros é o comprimento dessa unidade reta, intermediária. Essa outra barra ela tem 814 como unidade no caso dessa barrinha isolada, e o total vai ser 814. Aqui o isolado, essa barrinha horizontal tem 820, mais 40, você vai ter 900. Então você tem o unitário de cada segmento, digamos assim, de reta da nossa barra, e tem o total.
Então, ele está um pouquinho menor, só para que esse segmento reto ele não interfira com a dobra da camada que está sobre ela. No meu projetinho aqui, indico na seção transversal, em outra escala, só lembrando de trazer, sempre traga em seu projeto, desenhe aqui a viga V8, a viga V12, a viga V10, a viga V9, por exemplo. Então, estão servindo aqui de apoios. Aqui só tem um errinho, que essa viga de V2, ela V2, ela tem 50 centímetros de altura. Quando eu desenhei, achei que ela tivesse 40, para representar esse desenhozinho aqui no PowerPoint. Mas a V8, a V9 e a V12 também tem 50. Então, elas têm a mesma altura. Aqui está estendendo um pouquinho além, mas aqui está errado. Ela teria que estar na mesma altura. E a V10, quase que tem 40, então ela teria que estar um pouquinho mais reduzida. Então, desenhe certinho, com a dimensão exata, as vigas que cortam essa outra viga. Para que serve esse desenho de vigas cruzando os apoios representados aqui nessa viga V2? Para servir de referência para a obra, para a montagem da obra, é importante. Aqui só lembrando de você sempre colocar uma cotinha a mais, indicando aqui eu botei 83, mas eu dividi por. Aqui eu utilizei 10 barras, no caso. Então, 83, no caso, 830 centímetros dividido por 10, daria 83. Eu tenho que somar mais uma barrinha. Então, 84 é mais coerente, não 83. Então, 830 centímetros arredondando, dividido por 10. Eu usei 10 centímetros de espaçamento, não 15, como mostrado no cálculo. Botei 10 centímetros, um pouquinho a menos. E ao dividir, você encontra 83. Mas sempre que você for encontrar quantidade de estribo, você divide por 10 e acrescenta mais um. É a regrinha geral. Lembrando que são vigas que estão cruzando a viga V2, então meu estribo pode andar à vontade por dentro de todas as vigas. Caso eu tivesse algum pilar, eu teria que interromper o meu estribo antes de chegar no pilar. A cotinha teria que parar antes. Então, tendo vigas, fique à vontade. O estribo está livre para poder caminhar para onde ele quiser. Então, vai ter 84 barras, no caso N8, de extremo a extremo de viga, passando por dentro de todas as outras vigas, não tem problema nenhum. Aqui uma coisa importante, sempre mencionando que sempre estenda, né, as barras da primeira camada, ou pelo menos duas, né, pelo menos duas, ou todas as camadas da primeira camada, até, no caso, os apoios, a fim de garantir uma boa ancoragem. Em concreto armado, a gente também tem uma regrinha tem em metálica essa regrinha, e em madeira, que é a seguinte: quando tem uma viga apoiada num pilar, num apoio, você tem que trazer o extremo da viga metálica ou da viga de madeira até, a gente chama de terço médio. Você divide a largura do apoio em três partes, ela tem que se situar dentro do terço médio, da região intermediária. Um terço, no caso de um lado, um terço do outro, dentro de um terço intermediário a viga de madeira, a viga metálica tem que se situar, é obrigatório. Ela não pode parar no primeiro terço, ela pode ir até o último terço, não tem problema, mas tem que chegar no mínimo até o terço médio. Para concreto armado, uma análise similar seria da mesma forma, eh, em outras palavras, dizendo que a armadura ela tem que seguir, pelo menos para fazer uma boa ancoragem, pelo menos a primeira camada, tem que seguir até, digamos assim, até além no centro do nosso apoio. Se essa viga V12 está servindo de apoio para a viga V2, em outras palavras, eu teria que trazer a armadura além da metade da largura da viga V2. Então, traga sempre até o final, desconte do cobrimento e está bom a beça, está bem seguro. Não brinque com a distância de ancoragem nessa região. Ah, nós temos aqui muita laje, muitos concretos, não preciso me preocupar com cobrimento. Não, traz até o final, desconte do cobrimento apenas, e você ancore bem além aqui do centro do apoio, que é a viga V12. Então, estenda, em suma, sempre estenda as armaduras, na primeira camada pelo menos, até além do centro de gravidade da sua viga que serve de apoio, ou do seu pilar. Sempre estenda além. Nunca pare essa ancoragem antes do centro, por precaução, por segurança para o seu projeto e para a sua obra. Então, aqui o desenhozinho. Se permita, refaça o cálculo da armação positiva, veja se você encontra também 4 barras de 10 milímetros, como eu encontrei aqui. Aqui são as barrinhas, como mencionando, duas barras de 12,5 na camada superior. Eu priorizo as maiores bitolas, os maiores diâmetros para a primeira camada e os menores diâmetros para as camadas seguintes. Então, aqui o desenhozinho do estribo, né? Mais uma vez, só mostrando o comprimento total. Da mesma forma, mesma sorte que fizemos em todas as outras aulas. E cálculo da armadura de suspensão, você vai ter aqui, esse é um alfarrábio, eu trouxe questão de trazer, vou mostrar ele mais bonitinho no próximo slide.
Mas aqueles resumos que a gente faz enquanto aluno, né, lá atrás. Lógico, meu primeiro era bem mais amarelado, ele era feito no papel de impressora, que tinha na época, que tinha pontilhado nas pontas. Não me lembro o nome do papel, um papel contínuo, muitas impressora matricial que fazia maior barulhão. Então, aquele papel amarelado, que estava amarelado já com o tempo, é onde tinha meus primeiros rascunhos, minhas primeiras anotações. Depois eu passei a limpo ao longo do tempo, pro papel branquinho, e daqui tá. Esse é aquele papel, em suma, que você faz anotações de um livro, ou pega com alguém, uma informação importante, e fica naquela gaveta. Então, sempre eu voltava na minha gaveta de escritório, sempre olhava de novo a armadura, a suspensão, a equação, regrinha, sempre usava aquele papel naquela gaveta que eu sei onde vai estar. O mais importante não é saber de tudo, a gente não tem que saber de tudo, não tem como saber de tudo como engenheiro, mas saber onde estão as coisas, onde vai estar aquela equação, aquele alfarrábio, na hora que você vier a precisar. Então, aqui a armadura de suspensão é bem simples, pelo Susequim, você tem a viga principal, como mostrado aqui, a viga secundária, chegando na viga principal, a distribuição da armadura de suspensão ela é feita do seguinte modo: você tem que estender, no caso, uma armadura extra que você vai encontrar ao calcular o esforço cortante ponderado pelo FYD, vai encontrar uma armação extra. Você encontrou o estribo ali atrás, ponto. Isso aqui é uma armadura a mais. Você pode somar com a armadura do estribo ou colocar ela intermediária com a armadura de estribo. Você pode fazer como você quiser, mas tem que ter essa armação extra dentro dessa região. Que região? Numa distância do centro, no caso, da ligação da viga secundária com a viga principal, nessa região de ligação, do centro dessa ligação para um lado e para o outro, você estende de d sobre 2, d é a altura de cálculo. E, no caso do centro da viga principal, seguindo pela viga secundária, você vai estender de d sobre 2 também. Se essa viga secundária ela cruzar a viga principal, eu estendo também para o outro lado d sobre 2. Simples assim, basta estender d sobre 2 para cada lado. Que d é esse? Eu considero o d o maior d que tiver. Se a viga principal normalmente vai ter uma altura maior, mas eu considero o maior valor de d, vou botar assim como regra geral, entre a viga principal e a viga secundária. Outra coisa é que a armação extra de suspensão da viga secundária você para antes da viga principal. E aqui tem essa regrinha: 70% da armadura de suspensão deve ser posta dentro da viga principal e 30% restante da viga secundária. Faz sentido, tem aqui mais ou menos um terço, dois terços da armação aqui, um terço de armação aqui. Mas pelo menos 70% tem que ficar dentro da armação principal. E aqui é só trazendo em um desenhozinho mais agradável. Fiz questão de trazer, pois os alfarrábios são os elementos mais importantes que eu tive na minha carreira profissional. Sem eles, eu não teria chegado talvez até aqui. Você tem que saber onde é que estão as coisas, na hora que tiver o projeto, chegar o problema, tem que resolver até hoje, até amanhã. Tem que saber onde é que estão as coisas, na hora que precisar. Onde estão seus alfarrábios para cada situação, cada problema específico. Aqui vê essa perspectiva daquele desenho anterior, transformando o desenho mais agradável. Temos a viga principal, a viga secundária, a armação de suspensão da viga principal vai dentro da viga principal, naturalmente, uma distância d sobre 2 para cada lado. A armadura de suspensão da viga secundária vem dentro da armadura da viga secundária e ela tem que parar, ela nem cruza, ela para antes de chegar na viga principal. Interromper os estribos na viga principal, advindo da viga secundária, como eu falei, e continuar os estribos na viga principal. Então você interrompe antes que chegue na viga principal. Numa vista em perspectiva é isso, numa vista de topo, você vai ter aqui vista em planta a viga secundária, aqui numa cor diferente, numa machura de concreto diferente, a viga principal, D no caso. E você pode usar o D sobre 2, como o Sequin recomenda. Eu, particularmente, eu sou um pouquinho mais conservador. Eu estendo de D. Em vez de estender D sobre 2, eu coloco D, altura de cálculo, a altura da viga. Pode colocar até com uma H, se quiser. Você estende, eu estendo de D, não de D sobre 2 para cada lado. Sou um pouquinho mais conservador nesse critério de armação de suspensão e também de D do centro para baixo. Você pode colocar D sobre 2, que está seguro. Isso aqui são alfarrábios vindo lá da NB1, do José Carlos Sequin, dos livros antigos. Está seguro usar D sobre 2. Isso é um critério meu, apenas como sugestão. Vai dar um pouquinho a mais, não custa nada. Eu coloco um pouquinho mais de estribo para lá e para cá, nessa situação de armadura de suspensão. Aqui só mostrando a Ashura, uma Ashura em lilás, a cor preferida da minha irmã, o lilás. Então aqui o lilás mostrando apenas esse T, essa região onde você tem que fazer chegar esses estribos extras
Vamos supor que meu estribo esteja a cada 20 centímetros. Então, essa armadura de suspensão eu colocaria dentro, no caso, entre os 20 centímetros dos meus estribos, eu colocaria essa armadura de suspensão como intermediária, né? Colocaria a cada 20, mas colocaria a cada 20 o estribo e a cada 20, no caso, a armadura de suspensão, para eles não se cruzarem. Ou você também pode somar nessa região a área total da armadura de suspensão com a área total da armadura de estribo nessa região e encontrar um outro valor de D, um outro valor de espaçamento só para essa região do T mostrado nessa achura em lilás. Cabe a você. Eu acho mais prático colocar uma armadura extra como intermediária. Eu tenho meus estribos, vou intercalando com a armadura de suspensão. E no projeto você indica uma cotinha e mostra que aqui, nesse trecho de cota, tem armadura tal, você coloca entre parênteses armadura de suspensão. Coloque lá um outro valor de estribo, um outro numeração, outro N. Se encontrou, adotou N20 por estribo. O número da barra do estribo é N20. Você põe lá N21, só para distinguir a armadura de suspensão da armadura de estribo. E com relação à área de aço e à área de aço unitário, nós vamos ter que a armadura total de suspensão, ela vai ser dada pelo esforço cortante, no caso ponderado, é o VD solicitante. Sempre que você vê a letrinha D, vem de design, então é cálculo, projeto. Então, esforço, digamos assim, esforço cortante de projeto, esforço cortante de cálculo, é a mesma coisa. É o esforço cortante ponderado. Pode falar tanto esforço cortante quanto esforço, no caso, cisalhante. É a mesma coisa, não tem problema. Divide pelo FYD e você vai ter isso aqui. Esse VD solicitante, só lembrando que nesse caso eu estou pegando os esforços maiores com você aqui nessa aula. Esforço cortante máximo, momento fletor negativo máximo, positivo máximo e assim por diante. Nesse caso, para a área de suspensão, você pode pegar você pega o cortante, na verdade, o cortante máximo da região do apoio, no caso, onde vai ter armadura de suspensão. Então, para cada região que vai ter armadura de suspensão, você pega o cortante máximo. Ou você pode fazer como eu fiz. Pega o cortante máximo da viga como um todo e aplica a mesma armação para todos os encontros. Eu digo isso por quê? Porque nesse caso, essa V2, ela possui 3 pontos apoiando em outras vigas e um ponto que ela está recebendo uma viga sobre ela. Então tem 4 encontros de viga-viga, nesse caso da viga V2, só por isso. Então você pode pegar o cortante de cada ligação, calcular a armadura de suspensão de cada ligação viga-viga, ou pegar o esforço cortante máximo, e o valor que formos encontrar aqui você aplica para todas as regiões de encontro de viga-viga ao longo dessa viga V2. Fica mais simples assim, a economia assim não é tão grande assim, ao invés de fazer assim como eu estou fazendo, pelo máximo, ou fazendo cada caso em separado. Então, em suma, pega o esforço cortante máximo ponderado, divide pelo FYD, que já é de praxe nosso, 4,35 toneladas por centímetro quadrado, e você vai ter toneladas com toneladas se anulando. Sempre observe as unidades, numerador, denominador, quem está se anulando com quem. Faz sentido o valor que vai sendo encontrado? Então, observe sempre isso. Coloco por metro, porque a armadura no caso, de estribo, ela é sempre por metro linear. A gente tem que encontrar ainda o espaçamento. Então, não é uma armadura 2,07 centímetros quadrados e acabou. Não, ela precisa ter um espaçamento ainda. Não é uma armadura, no caso, corrida, constante. Ela precisa ter um espaçamento definido. Então, encontramos 2,07 centímetros quadrados por metro para armadura de suspensão. E quanto ao espaçamento, não faça assim, sempre olhe a tabela comercial. Aqui no caso, eu tenho um estribo de 6,3 milímetros, igual o estribo que adotamos para o cálculo do estribo propriamente dito para o esforço cortante. Então, o estribo de esforço cortante, a gente adotou uma barra de 6,3 milímetros, que tem uma área de 0,312. Eu multiplico por 2 ramos ou 2 pernas verticais. Cada estribo tem 2 ramos ou 2 pernas verticais. Aqui não é o número de estribo, é o número de pernas verticais ou ramos que vem em cada estribo. Divide pela área total encontrada para a armadura de suspensão e você vai ter o espaçamento. Note que eu anulo centímetro quadrado com centímetro quadrado e me sobra o quê? O metro. O metro está ele está localizado na região do denominador, mas ele é um denominador. É um denominador do denominador. Quando esse denominador, o denominador geral da equação, ele passa para cima, ele vem como numerador. Então, o metro fica como numerador na resposta. Analise sempre, sempre essas unidades para você não cometer erro. Então, encontramos uma armadura de suspensão a cada 30 centímetros como resposta final, uma barra de 6,3 milímetros de diâmetro a cada 30 centímetros da armação que precisa para poder combater
no caso, o esforço referente à suspensão. E próximo final do estribo seria, eu chamei aqui de N9, uma outra numeração, duas barras de 6,3 a cada 10, botei bem conservador a cada 10, e 110, por exemplo, centímetros de espaçamento. Se a gente colocou cada 10, eu costumo adotar o mesmo espaçamento que eu adotei para o estribo do cortante. Se eu encontrei lá no estribo do cortante, a gente encontrou juntos a cada 10, na suspensão, por mais que resulte em um espaçamento maior, eu procuro adotar o mesmo espaçamento. Por quê? Porque assim eu consigo intercalar. Vai ficar uma distância de 5 centímetros entre a suspensão e o estribo de combate ao cortante. Então, um está a cada 10, o outro está a cada 10. Eu intercalo. Onde um começa, vamos supor, na cota zero, o outro começa na cota 5 centímetros. Ficam intercalados, um a cada 10, outro a cada 10, mas não se encontrando, não tendo contato entre eles, apenas de modo intercalado, com uma diferença de 5 centímetros entre eles. É uma forma de armar a armadura de suspensão junto com a armadura de estribo de combate ao cortante. E eis aqui a nossa plantinha de volta, plantinha geral. Nós temos aqui como referências viga V8, V9 e V12, que são as vigas principais. Ou seja, a V2 ela é secundária do ponto de vista da armadura de suspensão. A V2 se apoia na V8, na V9 e V12, portanto a V2 é secundária, não é viga principal com relação a V8, V9 e V12. Já com relação à viga V10, você com o seu olhar de engenheiro, você já começa a analisar que a V10 se apoia na V2. Então a V2 ela é principal com relação à V10. A V10 vai ser uma viga secundária. Então a V2 ela só é principal com relação à V10. Mas com relação às vigas V8, V9 e V12, ela vai ser uma viga secundária. Então minha armadura de suspensão ela não pode atravessar a V9, nem a V8, nem a V12. Mas ela vai passar direto pela V2, no caso aqui, e a V10 vai ter que interromper antes de chegar na V2. Na V9, na V8 e na V12, a armadura de suspensão passa direto naquele trechinho que fica dentro, que é pertinente à armadura de suspensão. Mas com relação à viga V2, a armadura de suspensão ela começa onde a viga termina. A V9 e V12 também. A armadura de suspensão ela começa onde essas vigas principais terminam. Ela não pode cruzar. Vamos entender aqui com uma cotinha. Nós temos aqui a barra, no caso N8, que foi o nosso estribo para o cortante, ou cisalhamento propriamente dito. Foi uma barra de 6,3 a cada 10. Para a armadura de suspensão, eu procuro manter o mesmo espaçamento. Mesmo que eu encontrei aqui a 30 centímetros, poderia botar a cada 20, a cada 15. Coloco o mesmo espaçamento. Opa, se eu coloquei para o cortante 10 centímetros, para a suspensão eu vou botar também 10 centímetros. Porque uma alterna em relação à outra. Eu consigo colocar uma começando na cota 0, vai ficar 0, 10, 20, 30. A outra começa na cota 5, então vai ficar 5, 15, 25, 35, assim por diante. Elas não se tocam. Fica uma dentro do intervalo da outra, uma alternando com a outra. Você pode somar essas duas armaduras e considerar uma armadura só, aqui bem potente, aumentar o diâmetro, reduzir o espaçamento, juntar as forças. Eu prefiro colocar em separado. Eu calculo uma armadura, calculo a outra, tento manter o mesmo diâmetro, o mesmo espaçamento, só alterno uma em relação à outra. Então, aqui voltando para o nosso problema, a V2 ela é secundária em relação à V8, por exemplo, é V12. Então, a armadura de suspensão ela começa na quina da V12 e aqui começa na quina da V8 e vem. E com relação à quantidade, por que você botou 6? Porque ao invés de considerar D sobre 2, altura de cálculo 45 sobre 2, e depois eu divido pelo espaçamento, eu considero logo a altura total de projeto, 50 centímetros. Eu divido pelo espaçamento, no caso da armadura de suspensão que é de 10 centímetros, 50 dividido por 10 me dá 5. Acrescento mais um, fica 6. É um pouquinho a mais. Essa é a questão de dobrar os estribos, você de 3, você para 6. É pouquinha coisa. Fica mais fácil de no projeto já ver aqui a altura da viga. Eu tenho o espaçamento anotadinho em um desenho da armadura de suspensão em algum lugar, vou ter aqui. E já divido, no caso, por 10. E já desenho logo no AutoCAD a armadura de suspensão aqui. Desenho essa cotinha tem que ter, é importante, que está só como uma cotinha extra. Eu devo ter feito em outro momento do projeto, mas aqui é importante você botar uma cotinha mostrando onde a armadura de suspensão começa, onde ela termina. Siga a ordem das cotas. Essa cota 8,28 se coloca mais abaixo. Essa cotinha aqui se coloca mais acima, que são cotinhas menores. Vai com cotinhas menores até chegar na cota total 8,28. Não coloca assim cruzado. Nunca cruze cota com cota. É feio, tecnicamente falando. E com relação à viga V9 e a V10, como é que fica? Com relação à viga V9, note que a viga V9 é a viga principal.
Então, a armadura de suspensão da viga V2, ela não pode ficar dentro do intervalo, dentro da, digamos assim, do território da viga V9. Ela tem que ficar para fora. Onde a viga V9 termina, a armadura de suspensão da viga V2 começa. Então, eu coloco a armadura de suspensão para um lado e para o outro. Eu vou ter aqui, tipo, um cruzamento um cruzamento, no caso, não vai ser aquele T que nós vimos em planta baixa. Seria um cruzamento, tipo, um sinal de mais, né? Um cruzamento seria V2 atravessando e V9 atravessando. Então, eu vou ter, com relação à armadura de suspensão da viga V9, ela vai continuamente ao longo da viga V9, cruzando aqui com a viga V2. Da viga V2, por ser uma viga secundária, está se apoiando na V9? Não. Eu tenho que começar a armadura de suspensão a partir da quina da V9 de um lado e a partir da quina da V9 do outro. Com relação à viga V10, não. Minha armadura de suspensão na viga V2, ela pode, tranquilamente, ela passa por dentro da V10. Porque a V2 aqui é mandatória com relação à V10. Ela prepondera, é preponderante com relação à viga V10. Então, ela vai ter aqui, no caso, do centro da viga V10, eu jogo 6 barra GN9 para um lado, e do centro da viga V10, 6 GN9 para o outro lado. Então, eu vou ter aqui 12 barras de suspensão, passando pela V2, por dentro da viga V10. E a V10, por sua vez, vai ter a armadura chegando na V2, mas não entrando na viga V2. Então, esse aqui é o esqueminha de armadura de suspensão. É importante sim que você coloque essas cotinhas, como a gente coloca as cotinhas de estribos, coloca cota total. Tem que colocar armadura de suspensão, cotinha de armadura de suspensão, para poder indicar, nortear o pessoal de obra onde vai ser sua armadura de suspensão. E no desenho aqui, junto com o desenhozinho aqui do estribo abaixo, você coloca o desenho da armadura de suspensão. Se vai ser estribo, se vai ser de outro modo, como eu vou mostrar algumas geometrias típicas para armadura de suspensão. Disposição geométrica da armadura de suspensão, você pode colocar a armadura de suspensão em forma de estribo, com dois lacinhos, é, o, o desenho tradicional, o desenhozinho padrão, pode ser em forma de estribo, lembrando que só as duas pernas verticais, esses elementos verticais, as duas pernas verticais, ou ramos, é que combatem o esforço cortante e o esforço cisalhante. As barras horizontais, elas não interferem no cortante, elas não contribuem para o cortante. Elas só contribuem para quê? Essas armaduras, esses componentes horizontais? Apenas para permitir a armação do estribo. Elas vão permitir que as armaduras verticais fiquem penduradas, no caso, nos vergalhões que estão entrando e saindo da sua tela. Então, elas só servem para poder permitir a armação do estribo com relação aos vergalhões corridos. Mas você pode armar, no caso, a armadura de suspensão com a seguinte geometria também. No caso de uma viga, uma laje maciça, em que você tem uma laje aqui, vamos supor, com uma espessura mais, digamos assim, mais espessa, se comparado com a armadura, com a espessura de uma laje pré-moldada, pré-fabricada, você vai ter que, vamos supor, que tem aqui uns 10, 15 centímetros de laje maciça, uma laje maciça tradicional, uma laje maciça boa. Você vem com a sua armadura, no caso, a partir do topo da laje, respeita aqui o comprimento da laje, vem com a armadura, dobra. Daqui ela segue igual a armadura de estribo, como a gente fez, e na parte superior dobra de novo, vem para o outro lado. A armadura de suspensão, em sua essência, ela está suspendendo. Ela tem esse formato como uma espécie de conceito de sua essência. Na sua essência, a armadura de suspensão ela teria que ter esse formato, mas ela funciona como estribo também. Como estribo, ela está combatendo também o esforço naquela região de encontro viga-viga também. Você pode fazer assim. Para laje maciça, encontro de laje maciça com viga, você pode fazer assim. Só que uma nota que eu não falei em aula nenhuma, essa é a última aula de viga por hora. Caso você precise de uma outra aula de viga que você peça, já nem faz uma outra aula de viga sobre da viga tal. Aponte qual viga você precisaria ou desejaria que eu fizesse, eu volto e faço uma outra aula de viga. Por hora, vamos parar com a aula de viga por aqui, essa seria a última. Mas eu não falei sobre isso em nenhuma aula, porque eu não calculo assim, calculo as vigas como isoladas. Note que a laje, uma parte da laje, é um trecho da laje que você utiliza com a viga, você tem uma chamada viga T. As vigas de concreto armado, unidas com laje maciça, elas funcionam como viga T. Então você pode sim calcular suas vigas, no caso, como viga T, onde você vai ter uma pequena contribuição da laje, no caso, um Tzinho, por isso chama T, ela vai ter uma pequena contribuição da laje atuando junto com a viga. Isso favorece um pouco a resistência da viga. Eu, desde aluno, eu sempre calculei como viga isolada, independente da laje, ajudando ou não. Eu sempre calculei as vigas, como calculei ao longo dessas aulas com você,
sempre considerando a viga isolada. Mas você pode ir lá ver os preceitos, as regrinhas para a viga T e obedecer se, não, os passo a passos, os caminhos, se for maior, se for menor, enfim, tem várias regrinhas para a viga T. Se não me engano, são 3 categorias. Você pode fazer, dimensionar tudo como viga T e não como viga isolada, como eu fiz. Fica a seu critério. Mas lembrando mais uma vez que independente também do tipo de conformação geométrica que você adotar, o estribo, ou com esse formato de suspensão propriamente dito, você vai ter só os ramos verticais combatendo o esforço cisalhante, o esforço cortante nessa região. E viga com laje pré-moldada. Viga com laje pré-moldada eu não considero como T, porque a capinha da laje pré-moldada costuma ter 5 centímetros, 6 centímetros, uma coisa mais delgada, uma coisinha mais tímida, mais discreta. A laje maciça não tem 10, 12, 15 centímetros, vezes 20, dependendo de cada caso, cada projeto. A capinha da pré-moldada não, vai ter sempre 5, 5 ou 6. Eu não considero a viga, uma viga de 15 de largura ou 20 de largura, como tirando partido da laje pré-moldada e funcionando como viga T. Nesse caso, eu não calculo como viga T. Nesse caso, com pré-moldada, sim, eu vou calcular a viga isolada. A viga isolada e a laje isolada. Aqui não tem nem opção. Eu não faria isso. Para a laje maciça, sim. Pode fazer tranquilamente sem medo o cálculo como viga T e comparar se você vai ter economia com relação a calcular uma viga como sendo viga T ou dimensionando ela como viga isolada, como eu fiz com você. Então, nesse caso, não faça isso esse exemplo de armadura de suspensão, porque a capa de laje pré-moldada é muito delgada, 5, 6 centímetros. Já tem a armadura positiva lá, uma malha na parte superior, uma malha, perdão, na parte inferior de armadura positiva, vai ter a malha não, vai ter as barrinhas de armadura negativa na parte superior, vai ter a malha de armadura positiva na parte inferior, são apenas 5 centímetros. Você tem que pensar na obra o tempo todo. Você não vai ter espaço. Fica uma concentração muito grande de armação aqui numa capinha de 5, 6 centímetros. Então não faça isso. Faça o estribo convencional para armadura de suspensão nesse caso e você considera a viga dimensiona a viga como sendo uma viga, um elemento retangular isolado, nunca como T no caso de laje pré-moldada. Mais uma vez, só os ramos verticais que vão atuar e combatendo o esforço cortante nessa região de armadura de suspensão. Bem, esse é o término de nossa última aula de viga. Foram 3 cintas, 3 vigas, ou seja, 6 aulas de elementos lineares horizontais. Me perdoe com relação ao tempo, eu não estou vendo o tempo, eu estou tentando sempre reduzir o tempo na medida do possível, mas eu tenho que passar tudo. Eu tenho que conversar com você, eu tenho que passar os medos, os anseios também que eu tive, e a gente vai conversando. O momento que eu tenho para conversar com você, caro leitor, cara leitora, cara leitora, é o momento que eu tenho com você. Nesse momento das aulas, é bacana ter aqui o canal do YouTube, porque eu tenho esse momento de interação com você. Não fica aquela coisa fria, por mais que seja mastigadinho um livro ou um webinar, no caso, pela editora Oficina de Textos, ou um curso, por aqui eu tenho mais interação. Eu consigo ver seus comentários. Sempre leio os comentários de vocês, só não tenho tempo para sentar e responder a tempo. Tento responder sempre num prazo de 2 semanas. No caso você precisa de uma outra viga, gente, você poderia fazer a cinta tal ou a viga tal no projeto. Tente refazer o projetinho sozinho. Se permita fazer o projetinho sozinho em casa, em seu conforto. Quando chegar do trabalho, eu sei que sua vida também deve ser corrida. Tente fazer o projetinho, vai fazendo, vai fazendo as lajes, as vigas. Se permita errar e acertar aqui comigo, entre nós. Para quando você chegar no escritório, você vai estar com mais experiência, mais bagagem, mais base sólida. É importante isso. Eu não tive isso quando comecei enquanto aluno. Não tive esse suporte de um canal YouTube. Eu apertava o Enter, tinha lá, poxa, alguém me explicando, me passando todo o passo a passo, todo o bizu. Não, isso tudo eu fiz sozinho. Não era fácil, não. Então, medo e tudo mais, eu vencia tudo sozinho. Não tinha ninguém. Era eu, Deus e o livro. Não tinha mais ninguém ao meu lado para dar esse suporte. Então, se permita. E coloque no Excel. Não cometa o mesmo erro que eu comecei enquanto aluno, de não usar o Excel já no início. Eu comecei a usar o Excel depois de formar, depois já de estar trabalhando, depois de uns 3 anos ou 2 anos, eu já começo a botar no Excel, já fica uma planilhazinha prontinha para dimensionar vigas. Deixo aqui minha gratidão por me acompanhar em mais essa aula. E nas próximas aulas dia do concreto armado nessa casa, iremos ver, irei fazer análise estrutural
de viga com colunas, como é que eu dimensiono, como é que eu encontro o momento fletor das colunas com relação às vigas, e até eu também encontro, como é que eu encontro o momento fletor das vigas, né? Análise estrutural de cada pórtico. Vou fazer isso, como é que eu faço isso no F2? Como é que eu lanço no F2 as vigas e pilares para poder encontrar os esforços de momento fletor, esforço cortante, de vigas, e esforço de compressão, que é o esforço normal das colunas, e momentos fletores. Toda coluna tem momento fletor. Eu preciso desenhar os pórticos. Então, na próxima aula que virá de casa será essa análise estrutural e depois, logo em seguida, já irei fazer várias aulas, umas 3 ou 4, pelo menos, imagino, de colunas. Vamos fazer vários casos de colunas pelo método também do José Carlos Sequin, é o mesmo método que eu uso desde aluno, super conservador, seguro, você faz e dorme tranquilo. Caso você deseje aprimorar, pode ir adiante, mas não use menos do que eu irei ensinar. Assim como ensinei nas vigas, pelos preceitos básicos, fundamentais do concreto armado, uma coisa bem sólida, um conhecimento sólido. Eu vou fazer também as colunas com você, cada coluna direitinho, vou trazer os ábacos do José Carlos Sequin e tudo direitinho para a gente fazer as colunas juntos. E depois entrar em fundações e fecharmos nossa casa e apresentar os projetos. Muito obrigado mais uma vez e te aguardo na próxima aula. E aqui meus livros, deixo os meus livros como indicação pela editora Oficina de Textos, meu livro de estrutura metálica, aqui à esquerda, e aqui à direita da sua tela você tem um livro de pavimentos industriais em concreto. São meus dois últimos bebês lançados pela editora Oficina de Textos. Tenho muito orgulho deles, eu consegui colocar tudo que eu precisava dentro desses livros, eu fiquei contente, consegui trazer tudo para vocês, não faltou nada. Então é o meu melhor, que eu trago passo a passo em linguagem de aluno, de aluno para aluno, por alguém, feito por alguém, no caso eu, que um dia começou como você deve estar começando, né? Aos trancos e barrancos, com medo, procurando soluções aqui e ali e não encontra. É difícil o começo, não é fácil. Eu também comecei assim. Então aqui estão os livros. Caso eu tivesse esses livros na minha época de formado, minha vida teria sido muito mais fácil. Então aqui deixo meus livros e deixo minha gratidão por mais essa apreciação tua com relação ao meu canal. Muito obrigado.